Olá, muito boa tarde. Bem-vindos ao episódio número 54 de Emoções em Podcast. Emoções em Podcast é um programa que pretende aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar, e hoje o tema é contribuição do visagismo para a autoestima e a autoconfiança. E vou ter comigo o Roberto Marques. Olá, Roberto. Olá, prazer Tudo estar bem? aqui, muito gosto, Ana. Muito bom estar aqui comigo hoje. Então, Roberto Marques, para quem não conhece, é visagista, ele já vai explicar o que é isto do visagismo. Vou só fazer aqui uma pequena apresentação do Roberto. O Roberto é um reconhecido visagista já desde há 17 anos, né? Com mais de 17 anos de experiência, aliás. É diretor da RAM7 Education e proprietário de um salão de beleza em Lisboa, em Portugal. É formador credenciado pela CCP Portugal, tirou curso de moda, cosmetologia e estética. Também fez vários cursos, desde os Estados Unidos, em Londres, em Itália. Alcançou o 8º lugar no Campeonato Mundial de OMC realizado em Paris. É autor do livro Torna o Teu Look Brutal, lançado em Portugal. Os trabalhos de visagismo do Roberto foram publicados em diversas revistas e livros, incluindo Identidade, Estilo e Beleza, em 2009, do Philip Hallowell, precursor do visagismo no Brasil. E é assim, depois vocês vão poder acompanhar melhor o trabalho do Roberto Marques e hoje já vão começar a perceber o que é isto do visagismo e como é que o visagismo pode contribuir realmente para o aumento da autoestima, da autoconfiança. E realmente começaríamos por aí, Roberto, começaríamos pela pergunta, não é? Que é aquela que faz mais sentido. O que é isto do visagismo e para que é que serve o visagismo? Bom, primeiro um olá para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, né? É muito gosto estar aqui contigo, participando e ter sido convidado para o seu podcast. O que é o visagismo? Visagem do rosto, né? Em francês, estudo do rosto, mas vai muito mais além do que simplesmente estudar o rosto. O visagismo ele é uma arte, é um conceito, e esse conceito abrange muitas coisas, entre eles vários estudos, né? Dentro desse processo do para que serve o visagismo. Então, o visagismo ele ajuda na personalização de uma imagem de forma intencional. Então, ele ajuda a criar uma imagem única que seja coerente à personalidade e os objetivos pessoais ou profissionais de uma pessoa. Então, dentro desse processo do visagismo, existem vários estudos. E o visagismo faz com que você tenha um autoconhecimento. E quando você tem um autoconhecimento, isso facilita o entendimento de como as suas características físicas podem ser usadas de forma intencional para refletir a sua personalidade, revelar aquela beleza que tem dentro de você, e não só o bonito estético, porque são duas coisas diferentes. E com isso, vai fazer com que vai melhorar a autoconfiança, vai melhorar a sua autoestima. Isso garante que você vai ter uma imagem exterior alinhada àquela que você tem internamente, né? Então, a pergunta do visagismo é quem é você? Que você quer expressar com a sua imagem. E tudo isso traz uma comunicação. A imagem pessoal, ela pode influenciar, não só pode, ela influencia, né? A forma como os outros percebem e interagem com uma pessoa. Isso pode potencializar a sua comunicação não verbal, né? E o conhecimento do visagismo, Ana, ele engloba bastante coisas, né? É um estudo. Por isso que eu falo que o visagismo não é uma técnica, ele é um conceito, é uma arte. Dentro dessa arte engloba a parte da psicologia, porque dentro da psicologia, e a Ana entende bem mais do que eu, né? Tem uma compreensão das emoções, do comportamento, da personalidade, e isso faz a pessoa refletir sobre o desejo de imagem, né? A parte do estudo da antropologia, que isso faz com que as características culturais, sociais, influenciem na percepção da imagem, né? A parte da inteligência visual, que essa habilidade consegue fazer com que você faça uma interpretação e crie uma imagem que comunica com intenção aquilo que realmente você quer que seja específico na sua imagem, né? A mentalidade de mindset, porque isso muda a sua atitude e diz como é moldada uma pessoa e como ela quer ser vista pelas pessoas, né? Essa também é uma pergunta. Como você quer ser porque assim, também pode haver aquele caso em que a pessoa é uma coisa, mas não quer mostrar tudo o que é e até pode querer mostrar outra coisa. Pode acontecer. Exatamente.
Por quê? Porque as pessoas não sabem o que a imagem dela expressa, né? E dentro desse, nem o efeito emocional, porque aí também tem o estudo da neurociências, né? Que vai fazer com que você tenha um entendimento de como o cérebro processa uma informação visual e como reage a diferentes estímulos. A linguagem visual, né, que é o uso dos elementos visuais que nós usamos para transmitir o significado daquela mensagem. O estudo da morfopsicologia, que é a análise das características faciais, para entender a personalidade e os traços emocionais, as micros e macros expressões, e principalmente os símbolos arquétipos, Ana, porque a utilização dessas imagens e os símbolos universais que ressoam no inconsciente coletivo. Então, quando eu crio uma imagem, eu também expresso um arquétipo carregado nessa imagem. A parte da coloração pessoal, né, que é trabalhar as cores, porque tem uma harmonização com o tom de pele, com o cabelo e com aquilo que você quer expressar também. A psicologia das cores, porque tem uma parte emocional, psicológica, porque toda a cor mexe com a sua razão e com a sua emoção, né? Tem uma percepção no parte do comportamento. E deixar colocado dentro do que você me perguntou para completar esse recheio do que é o visagismo, ele é tudo, menos uma técnica, né? Ele é um conceito, ele não é nada pré-definido, ele não tem uma padronização, pelo contrário, ele tem uma customização. Isso é fantástico dentro desse processo. Muito bom. E quanto melhor for a coerência entre aquilo que a pessoa é internamente, também com aquilo que quer expressar para o exterior, melhor vai ser, né? Mais leve, acho eu que a vida vai correr, né? Se aquilo que eu sou e se aquilo que eu quero transmitir é realmente aquilo que eu transmito, agora eu sou uma coisa e estou a transmitir outra, parece que não há coerência. Quanto melhor nós nos conhecermos, melhor também vamos conseguir comunicar aos outros aquilo que nós somos e aquilo que queremos. Exatamente. Nós podemos citar a frase do grande filósofo: conheça-te a ti mesmo. Nem precisa dizer o nome de quem é, porque todo mundo já vai saber, né? Conheça a ti mesmo. Nunca foi tão verdadeira essa frase e tão atual, uma frase tão antiga. Conheça a ti mesmo. Porque quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo conhecer melhor o outro, né? Aí entra também a parte dos arquétipos do Carl Jung, que ele diz, né, que nós temos sombras, né? Só podemos ser luz para alguém quando eu identifico que eu também tenho... Toda a gente tem luz e sombra, né? E quanto melhor eu conhecer a minha sombra, melhor eu também vou conseguir lidar com ela, porque todos temos tudo, né? E mesmo quando alguma coisa nos incomoda no outro, alguma coisa eu tenho em mim daquilo que me está incomodado no outro. E vai mais longe, né? Vai mais longe, porque tudo que eu não gosto... O problema é sempre em mim, claro. Exato. E o que eu não gosto no outro é exatamente aquilo que eu tenho, né? Então é uma coisa muito... Tem que olhar para isso. Exatamente. E a imagem construída no visagismo ajuda você a lidar, porque nós podemos potencializar o que nós queremos e minimizar aquilo que não desejamos, de forma intencional, não mais como achismo, né? Olha, intuitivamente. No visagismo tudo tem uma intenção do porquê. Isso que é uma coisa fundamental. E sempre com a intenção também de fazer uma melhor comunicação daquilo que eu quero ao outro. Não é? Exatamente. Por isso a comunicação vai ficar toda mais clara, porque não é só eu a falar, é todo o meu corpo que está a comunicar. Exatamente, é isso aí. O corte de cabelo, o que é que eu visto, as minhas sobrancelhas, está tudo a comunicar, está tudo a passar uma mensagem ao outro. Exatamente, está tudo. Eu sem falar já estou a passar uma mensagem a outra pessoa. Exatamente, o acessório. Por quê? Porque toda imagem, como nós falamos dentro do visagismo, cria primeiro uma emoção. Isso. E depois uma primeira impressão, e depois um sentimento, e depois uma ação, e depois um resultado. Então, o que vem primeiro é o quê? Uma emoção de tudo que nós criamos. Então, não é qual é a primeira impressão que as pessoas vão ter de você? Não, a pergunta é outra. Qual é a primeira emoção que as pessoas vão ter de você? E vai um pouquinho mais longe. Como as pessoas ficam quando você sai de perto delas? O que você deixou? O que você... Adoro. Adoro. É isso aí. Adoro. As pessoas, por norma, outra coisa que eu também costumo perguntar, as pessoas, por norma, sentes que se aproximam de ti quando tu chegas ou que se afastam de ti quando tu chegas? Não é? Porque as pessoas, elas não sabem o que a imagem dela comunica. Às vezes as pessoas escutam, olha, você é tão quietinha, tímida. Aí a pessoa diz, mas eu não sou quietinha, tímida, mas a sua imagem está comunicando. Olha, eu não sou brava, eu não sou metida, mas a sua imagem está comunicando isso. Olha, eu não sou fácil, eu não sou volúvel, a sua imagem está dizendo isso. Né? Olha, eu passo credibilidade, mas todo mundo acha que eu não passo, que eu sou muito criança, que eu não tenho responsabilidade. A sua imagem está comunicando isso. Exato. É importante nós sabermos todo esse processo, e o visagismo te ajuda imenso em você ter esse autoconhecimento.
Para quem nos está a ouvir agora pela primeira vez, ou que entrou agora, não é? Nós estamos a falar sobre o tema do visagismo, como é que o visagismo pode contribuir para aumentarmos a autoestima e a autoconfiança, e realmente há muitas informações que um visagista, assim que vê alguém, retira logo muita informação de quem a pessoa é. Não é? E eu, quando tive a minha consulta de visagismo com o Roberto, ele olhou para mim, olhou para o meu rosto e definiu, com base naquilo que viu do meu rosto, qual é que era a minha personalidade. Isto é assim um bocadinho assustador. É verdade. É verdade, porque e esse é o grande segredo, talvez, do visagismo, é a capacidade de entender, né, o quanto as linhas comunicam as coisas. E é por isso que muitas pessoas falam assim, olha, eu não sei por que todo mundo acha que eu não passo, que eu sou muito criança. Outros falam, eu não sei por que as pessoas falam que eu sou muito metido. Eu não sei por que falam que eu sou muito bravo. Não sei por que fala porque eu sou muito quietinho, mas eu não sou quietinho. Então, por quê? Porque o que você está comunicando é exatamente aquilo que a pessoa está vendo. Então, ela não sabe, a maioria das pessoas não sabe o que a imagem dela expressa. Esse é um ponto fundamental. Se eu perguntar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, você sabe o que a sua imagem expressa? A pessoa vai parar e pensar, não, eu não sei. Você sabe o que o seu queixo expressa? O que a sua boca expressa? Quando você maqueia os olhos, o que expressa? O que a sua sobrancelha expressa? O que o seu nariz expressa? O que as suas bochechas expressam? O que a sua testa expressa? A sua orelha expressa? A forma de você limar as suas unhas? A limar as unhas. Quando o Roberto olhou para as minhas unhas e disse, bem, as suas unhas estão limadas a direito, mas depois há aqui uma pequena curvatura, isto indica coisas sobre quem eu sou. Exatamente. A cor que você aplica no esmalte, né? Tudo isso tem uma comunicação. E essa comunicação cria toda uma emoção para as pessoas. Então, a pergunta justamente é isso, para quem está nos ouvindo, né? E nos assistindo. O que você deseja expressar com a sua imagem? Certo. O que você está comunicando com a sua imagem atual? E como que você gostaria de ser visto pelas pessoas? No seu ambiente familiar, na sua parte pessoal, na sua empresa profissional? Tem até uma pesquisa que diz que mais de 20% das pessoas nas empresas não são promovidas pela imagem que expressa. E ela nem sabe por que não foi promovida, né? E tem outra estatística também que diz que, numa pesquisa que 70% das pessoas, olha, é muita gente, 70% das pessoas estão descontentes com a sua imagem. Ou seja, estão descontentes com o seu cabeleireiro, estão descontentes com o seu barbeiro, estão descontentes com a sua design de unhas. Por quê? Porque as pessoas acabam fazendo o costume. O que vai ser hoje? O costume. Ou então dizerem que querem um corte de cabelo igual àquela pessoa ou àquela atriz, não é? Mas que depois não vai beneficiar em nada na pessoa que ela é, não é? Exatamente. Às vezes a gente quer um corte de cabelo parecido com aquela pessoa, mas naquela pessoa fica bem. Em nós, se calhar, não fica assim tão bem. E temos que ter alguém com sentido crítico e estético para nos conseguir dizer isso, não é? Eu vou explicar também como é que foi a minha experiência quando eu fui ter com o Roberto. Eu não estava muito satisfeita com o corte de cabelo que tinha, mas o que é certo é que o corte de cabelo que eu tinha foi aquele que eu tinha pedido à minha cabeleireira, não é? À cabeleireira que na altura me cortou o cabelo. E o que me disse a mim foi que estava muito comprido e estava muito à direita. Então, aquele corte de cabelo dizia de mim é que era uma pessoa muito... Agora é o Roberto a falar. O que é que quer dizer um corte que está mais comprido, abaixo dos ombros e todo a direito? Estava todo a direito e muito, pesado. Nós podíamos ter até te colocado a sua imagem do antes aqui para as pessoas verem, né? O que acontece? As pessoas, às vezes, não sabem, a maioria, como eu disse, não sabe o que a imagem expressa, né? O cabelo grande, por exemplo, uma coisa que as mulheres equivocadamente acreditam, que é o tamanho do cabelo que cria um processo de sedução, por exemplo. Né? Mas não é o comprimento do cabelo que seduz, é o movimento do cabelo que seduz. Né? Eu sempre dou o exemplo da Marilyn Monroe. Ela tinha o cabelo curto e era uma mulher extremamente sedutora. Mas por quê? Porque o cabelo tinha ondas, tinha cachos, né? E isso é importante. Se for um cacho mais aberto, ele vai trazer uma linha de sedução. Se for um cacho muito pequenininho, ele vai trazer o quê? Uma linha mais lírica, mais romântica, mais infantil. Tanto é que quando as pessoas casam, as que carregam aliança
nós chamamos no Brasil de pajem, né? A Sim. porta-aliança, ela normalmente tem como o cabelo? Todo cacheadinho. Por quê? Porque remete à infantilidade. Então, uma mulher que casa com o cabelo cheio de cachinho, ela está passando uma imagem infantil. Olha só. Se ela vai para um encontro amoroso e quer seduzir com o cabelo cacheadinho, ela vai estar expressando infantilidade. Uma coisa infantil, muito lírica, muito simplória, que até é uma palavra que em Portugal não se gostam muito, mas uma imagem mais simplória e, ao mesmo tempo, muito infantil. Então, e a mesma coisa funciona para os cabelos retos. Quanto mais reto, mais retidão eu tenho. Então, as linhas retas me dizem o quê? Olha, acabou, segue por aqui, não quero mais. Então, quando a mulher usa um cabelo, um risco no meio, ela está comunicando para as pessoas que ela anda nos trilhos, que ela é organizada, que ela é detalhista, que ela é minuciosa, que ela é cuidadosa, que ela é centrada. Risco ao meio. No meio ou no lado. Desde que seja um risco, esse risco vai comunicar isso, certo? Porque é uma linha contínua. E, ao mesmo tempo, ela me comunica o quê? Se ela segue uma linha, ela obedece. E se ela obedece, ela é submissa. Ela pode ser mandada. Então, existe uma beleza positiva da imagem que foi criada e existe uma beleza negativa dessa imagem que foi criada. Porque ambos são uma beleza. Fernando Pessoa diz muito bem isso, que o dia de sol é tão belo quanto o cinzento, porque ambos são como são e cada um tem a sua beleza. Mas é importante interpretar aí a beleza positiva e a beleza negativa. Não tem o certo ou errado. Tem o que cada um expressa. Né? Então, essas linhas vai comunicar exatamente isso. Então, muitas vezes a mulher, equivocadamente, ela acredita que o cabelo grande que seduz, mas essa leitura para o homem de cabelo grande é outra coisa, é de submissão. Entendeu? Porque tem onde ele segurar e dominar. Uma mulher de cabelo curto, eu não tenho como dominar, certo? Me cria uma certa dificuldade. Uma mulher que usa uma crista, um cabelo mais baixo, mais curto, acima do ombro, eu não tenho como dominar, fica muito forte. Então, isso serve de exemplo para mulheres que querem expressar empoderamento, por exemplo. Muitas pessoas falam de empoderamento, mas quando você olha a imagem daquela mulher... Uma frase que me ficou quando o Roberto esteve comigo foi: abaixo dos ombros é peso, acima dos ombros é leveza. Essa ficou logo marcada. Exatamente. Tudo que tá, é igual você olha na linha do horizonte. Quando você olha na linha do horizonte, o que acontece? Tudo que está acima da linha do horizonte parece mais leve. Tudo que está abaixo da linha, mais peso. Estamos aterrados, estamos com os pés no chão. Eu estou fora do chão, eu estou mais leve. E isso funciona também aqui. Funciona o homem que usa barba, criando daqui para baixo, vai trazer peso. Se o corte for um pouco mais elevado, eu vou criar leveza. Cada vez que eu vou fazendo, eu vou levantando mais. Cada vez que eu vou trazendo, eu vou pesando mais. Então, é importante esse processo. E se nós olharmos hoje, existe uma padronização das barbas masculinas. Todas são muitas retas, muito marcadas, inclinadas, e cria uma linha muito forte, que isso pode criar rejeição inconscientemente para as pessoas, assim como para as mulheres. Então, só o gancho, voltando um pouquinho, quando as mulheres falam de empoderamento, eu vejo muitas pessoas, palestrantes, coaches, influencers, tal, que pensam que estão tendo uma imagem de empoderamento com aquele cabelão grande, todo criando sedução, ou uma linha de controle muito grande, repartido no meio, cabelos imensos, passando para baixo do ombro, lá no meio das costas, mais sedutores do que com credibilidade e segurança. Então, o empoderamento está em você conseguir revelar toda aquela beleza que está dentro de você. Então, tem pessoas que já têm esse empoderamento natural, ela não precisa. Ela só precisa entender que ela tem. E aí ela tem que... É importante que ela consiga comunicar, através disso, de uma imagem intencional. Então, eu criar uma imagem sedutora não é imagem de empoderamento. Quando uma mulher deixa a boca muito expressiva, os lábios bem carnudos ou muito brilhantes, isso vai criar uma imagem de sedução. Certo? Porque a boca tem uma função, né? A boca é mais a comunicação. Exatamente. Certo. E os olhos, o que era? Era emoção, não era? Então, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, vamos dividir o rosto, né, em 3 partes. O terço inferior, que é essa parte que nós vamos colocar do nariz e o queixo. O terço médio, que é da sobrancelha até o nariz.
e a parte superior, que é da sobrancelha até o nascimento do cabelo. Então, certo. A parte de cima, que é o superior, está relacionado ao intelecto das pessoas. Okay. Mas não é o quanto elas são mais inteligentes. É o quanto elas expressam o pensamento. Okay. Então, a pessoa que tampa a testa, ela está comunicando inconscientemente para as pessoas que ela não se apoia no pensamento. Ela pode até se apoiar, mas ela não consegue comunicar, porque ela está tampando o intelectual. Então, quando eu uso uma franja, eu tenho a beleza positiva da franja, e eu tenho a beleza negativa de usar a franja. Tudo tem suas belezas, tá? Então, a testa, nós temos o intelectual pensante, que é aquela testa mais reta. Nós temos o intelecto criativo, que é uma testa mais inclinada. E aí nós temos o intelecto científico, e nós temos o intelecto racional, e nós temos o intelecto artístico. Por isso que é importante identificar todo esse processo, né? Certo. Então, quanto mais você explorar o autoconhecimento, melhor você vai saber quem é. Que aí nós vamos responder uma pergunta lá de um grande filósofo que todos conhecem. Quem sou eu, na verdade, né? Quem sou eu? Me explique, quem sou eu, né? Sim, isso é uma coisa importante. Então, descobrir quem nós somos é uma parte muito difícil, porque nós achamos que conhecemos o outro, mas não conhecemos a nós mesmos. Então, conheça-te a ti mesmo. A ti mesmo. E o visagismo faz com que nós conseguimos pegar essa frase que é milenar, podemos dizer assim, né? E vai passar a fazer com que nós nos conhecemos a nós mesmos. Quando eu conheço eu mesmo, eu consigo conhecer melhor a Ana. Claro. E aí entra também um trabalho muito legal, que é dos símbolos arquétipos, que nós temos que entender que nós também temos o nosso lado sombra. E eu só consigo ser luz para alguém quando eu identifico em mim e assumo que eu sou sombra também. Porque senão eu não consigo ser luz para ninguém. E olha que todo o processo da consultoria faz você refletir sobre o seu desejo de imagem. Faz você refletir eu ia perguntar, assim, o Roberto já falou um bocadinho, e agora ia perguntar como é que realmente então o visagismo pode contribuir para este aumento da autoestima e autoconfiança. Pode até falar assim de alguns exemplos práticos, que eu sei que já tem muitos exemplos de sucesso. Quais é que são, como é que realmente pode ser feita esta ligação? Ir a uma consulta de visagismo e a pessoa sair da consulta de visagismo e sair com uma alteração de visual que a pessoa realmente sinta melhor. Falo só um bocadinho sobre como é que realmente pode haver esta contribuição, quer para o aumento da autoestima, quer para o aumento de autoconfiança. Isso é um ponto importante, porque a consultoria do visagismo, o grau de entendimento dessa imagem é muito alto, para você fazer algo que eu acho que fica bom. Então, normalmente, as perguntas, quando você vai fazer uma consultoria antes do visagismo, era assim, olha, eu vim ao seu cabeleireiro, digamos que a Ana vem até comigo, olha, Roberto, eu vim te procurar porque eu quero saber o que você acha que é bom para mim. E aí o cabeleireiro usa toda a técnica dele, olha, Ana, para você eu acho que fica melhor isso, porque a tendência na Europa é franja, é isso e aquilo, enfim. E vai pela moda, e vai pela tendência da moda. É um achismo, né? É um achismo, não é intencional, é intuitivo. Aí eu posso fazer algo e até correr bem, mas a maioria não corre bem, né? Principalmente quando vai cortar o cabelo mais curto. E a consultoria vai fazer com que você consiga identificar os pontos que nós podemos potencializar naquela cliente e os pontos que você deve minimizar naquela cliente. Então, aí que entra o diferencial da consultoria. Então, quando nós perguntamos para a cliente quem é você, como que você quer se olhar e se sentir no espelho, ela vai dizer. E aí entra em relação àquilo que você disse anteriormente, que às vezes a pessoa traz uma foto e ela quer aquele cabelo, mas ela não quer aquele cabelo, ela quer a imagem que aquele cabelo traz para as pessoas. Pois, o que então, a imagem transmite ao mundo. E aí o cabeleireiro que não é visagista, ele replica o corte, ele padroniza, que é o que acontece com a maioria dos barbeiros e cabeleireiros e outras áreas também, que o visagismo é para tudo, tá? O visagismo, só fazendo uma abertura, o visagismo é para todo mundo que trabalha com pessoas. O visagismo não é só para maquiador, para cabeleireiro e para barbeiro. O conceito do visagismo é para todas as pessoas que trabalham com pessoas. Então, o fato da gente conseguir criar essa imagem personalizada, aplicando todo esse conhecimento que engloba o visagismo, responde essa pergunta que a Ana me fez. Como que consigo trazer para a mulher essa força que ela precisa, esse empoderamento que ela precisa? E muitas vezes ela vem buscando empoderamento e, na verdade, ela precisa o quê? Minimizar o empoderamento, porque ela já está quase uma ditadora.
Claro. Então, o que ela precisa é colocar, por exemplo, a energia feminina mais forte. Porque quando você trabalha as energias do ânimo e do anima, né? O ânimos e o anima, que são as energias femininas e masculinas, tem mulher que tem a energia masculina muito forte. Certo. Então, ela acha que ela tem que liderar 24 horas por dia. E não é verdade. Então, ela pode minimizar isso, ajustando a imagem de acordo com o desejo e o momento que ela está a viver, que é uma coisa fundamental nessa consultoria. Então, a consultoria serve para isso, para nós identificarmos todo o desejo de imagem da cliente, materializar esse desejo intencionalmente com aquilo que ela quer expressar no momento. Muito bom, muito bom. E muito bem, e agora vamos continuar, dado que Emoções em Podcast, a intenção é mesmo aumentar níveis de saúde mental e de bem-estar. Eu gostava de saber 2 ou 3 hábitos diários que o Roberto tenha, exatamente para contribuir para aumentar saúde mental e bem-estar. Exatamente, além e voltando, está tudo junto, né? O bem-estar e a autoestima, né? Sim, porque ninguém te dá autoestima, né? Sim. Ninguém te dá autoajuda. Na verdade, é você que se ajuda, é você que tem que buscar essa autoestima. E como que você busca isso? Fazendo algo que beneficie você, para que você se sinta apto a ativar em você os seus superpoderes. Todos nós temos superpoderes, né? Todos nós temos habilidades. O visagista também ajuda você a descobrir quais são os seus superpoderes e as suas habilidades. Então, meus hábitos quais são? Principalmente, fazer com que eu me sinta bem. E o que eu faço com que eu me sinta bem? Andar, por exemplo, né? Alguns que não têm o hábito de correr. Eu corro também, faço maratonas e tal. Mas o meu hábito, que eu gosto de fazer também e que me estimula bastante, é andar. Então, o andar é comprovado que quanto mais, e aqui nós estamos numa região fantástica, né? Aqui no Parque das Nações, quem não andar aqui tem que puxar a orelha, porque tem um visual muito bonito. E se você anda um pouco mais cedo, você escuta os pássaros cantando, você vê aves que normalmente não estão aqui, porque as pessoas já, na hora que tem muita gente. Então, o hábito de andar faz com que crie um bem-estar. E o exercício, o hábito também de fazer o exercício, que é exercitar sempre, né? Eu jogo futebol no final de semana, às vezes no meio da semana, mas sempre estou fazendo o meu exercício, mesmo que seja em casa, mesmo que não dê tempo de ir ao ginásio, eu faço em casa. Então, e sempre me alimento de coisas que vão me ajudar a melhorar como um melhor ser humano, como uma melhor pessoa. Isso entra o podcast, isso entra o que eu me alimento no próprio Instagram, nas redes sociais. Então, eu sempre procuro ler, né? Nós estamos agora já em julho, esse ano, eu já li mais de 4 livros, estou no 5º livro. Então, assim, o ler é importante. E o hábito de ler desperta em você muita coisa. Então, eu vou colocar aí, então, a caminhada diária, atividade, exercícios e ler, né? Porque o meu trabalho aqui, eu nem posso colocar como trabalho, porque é tão prazeroso, né? Atender e não, mas é ótimo, quando nós vamos para o trabalho e vamos com essa animação toda e com esse entusiasmo todo, é fantástico. Não temos que trabalhar. Quando a gente faz o que gosta, nem entendemos aquilo como trabalho, não é? Exatamente. É como o português diz, quem corre por gosto não se cansa. Não se cansa. Então, alguns cansam, não é? Porque às vezes a pessoa gosta tanto do que faz que às vezes até se esquece de outras áreas da vida e está sempre a trabalhar. Também existem esses casos. Exatamente. Não é? Mas muito bom. Mas eu acho que, aliás, acho não, porque o achar não é nada, né? Eu acredito que e não é só eu que digo isso, né? Todo o hábito, o mau hábito, você tem que trocar por um hábito novo, né? Se você não quer aquilo que não é saudável, por exemplo, vou colocar aqui, esse mês, nós estamos no segundo mês, junho e julho. O mês de junho, eu falei que ia cortar todo o açúcar, que normalmente eu tomava no pequeno almoço, no cafezinho, na meia de leite, e foram 180 saquetas que eu não usei durante o mês de junho. 180 saquetas. Ou seja, olha o tanto de açúcar. Então, eu troquei esse hábito por outra coisa. E isso fez com que eu me sentisse mais saudável. Né? Eu não precisava de tanto açúcar. Quer dizer, nós não precisamos, na verdade. Né? Então, é um pequeno hábito, olha, de tirar dali. Só nos fazem mal. A questão é, só nos fazem mal. É só substituir. É substituir por outra coisa, não é? Vamos substituir este por outro, que seja melhor para mim, que seja mais saudável para mim. Falou aqui de muitas coisas muito importantes, não é? Desde o exercício físico, à alimentação, àquilo que nós vemos, porque nós alimentamos-nos de tudo, não é? Alimentamos-nos também das pessoas com quem convivemos, da música que ouvimos, daquilo que lemos.
tudo isso nos traz uma vibração, traz-nos uma informação e traz-nos um sentimento e traz-nos uma vibração energética. Por isso, temos que tomar conta disto tudo. O comer aqui não é só comer de comida mesmo, é tudo. Tudo aquilo que nós vamos dar atenção vai contribuir para o nosso bem-estar ou para o nosso mal-estar, né? Só vimos aquelas músicas que são pesadas, que são de cargas muito negativas. Se estamos constantemente a ouvir noticiários que são só coisas negativas, não quer dizer que não... Também existem, né? Mas eu posso escolher aquilo que eu quero ouvir e como é que eu quero que a informação chegue até mim, se eu vou ler no jornal ou se acendo a televisão e é só para ouvir coisas más. Eu posso decidir o que é que eu quero assistir. Exatamente, porque você não consegue mandar no seu pensamento, mas você consegue definir o que você quer pensar. Exatamente. Você vai dar voz é que eu quero estar, aquela vozinha que vem no seu ouvido, né? Sim. O que você alimenta? Então, trocar esse pensamento negativo pelo positivo é importante. Quando vem isso, você tem que trocar. E isso, a sua imagem vai ajudar bastante. Por que vai ajudar? Porque nós reagimos de acordo com a imagem que nós temos. Certo. Então, eu sempre digo que o visagismo ajuda tanto que até faz com que aqueles primeiros 10 minutos seu, quando você levanta, é o que molda o resto das suas 24 horas. Certo. Se nos primeiros 10 minutos você se alimentou de coisas negativas, que você brigou já, você discutiu, você nem arrumou a sua cama. Já estamos a começar mal o dia. Que você tem que fazer no dia é arrumar a sua cama. É a primeira coisa. Se você nem arrumou a primeira tarefa, que é a menor de todas, que foi arrumar a sua cama, como que você vai fazer as outras tarefas do seu dia a dia? Né? Se você já acordou ali, olhando coisa ruim, a tragédia, você já vai sair desanimado. Porque você sai, os 10 minutos é fundamental. Então, essa imagem, criar entrar no... Atentos aos primeiros 10 minutos da manhã. É fundamental para que a gente possa conseguir ter o sucesso que nós tanto queremos, que é o quê? Ter saúde mental, espiritual e física, né? Que é o mais importante. E o resto vai vir. Se você está bem assim, não tem como dar errado. E há uma coisa que em relação aos pensamentos, é verdade que nós não temos controle sobre o pensamento. O pensamento, quando vem, já chegou e já está cá. Agora, eu tenho a capacidade de pensar sobre o pensar. Eu sei que aquele pensamento, se calhar, está a ser um pensamento negativo, se calhar estou a exagerar, vou relativizar, vou fazer outra coisa, vou-me distrair, vou-me energizar, vou dar uma caminhada para, entretanto, melhorar aqui o meu humor. Eu tenho responsabilidade sobre criar o meu melhor ambiente, não é? E se as coisas não estão mal, então o que é que vais fazer para que as coisas alterem? Porque o pensamento, quando chega, a gente não tem controle sobre ele, mas eu tenho controle sobre o meu comportamento, e o meu comportamento vai determinar o pensamento que eu vou ter e o sentimento também, não é? Estas coisas estão todas ligadas. Estão todas ligadas, exatamente. Tanto é que nós podemos fazer um teste simples, né? Se nós falarmos para quem está nos ouvindo e nos assistindo, para eles não pensarem num elefante vermelho, ele já pensou no elefante, já foi, né? Mas aí, então nós não temos controle sobre o pensamento, mas nós temos controle do que nós queremos pensar, nós podemos trocar isso. E é fundamental ajustar a imagem, porque às vezes a cliente me procura e fala, olha, Roberto, eu fiz a consultoria, mas eu não vou curto o cabelo agora, porque eu vou emagrecer primeiro. Então é o contrário, ela tem que criar uma imagem de empoderamento, de força, para sentir forte e fazer o processo de emagrecimento, para ir para o ginásio. Senão, ela não corta o cabelo, não tem uma imagem forte, ela não vai no ginásio. Então, é invertido o processo. Você tem que criar, sentir, para que você coloque em prática aquilo que você quer. Tanto é que se você for para uma guerra, eu vestido dessa maneira e você dessa maneira, provavelmente nós não vamos conseguir ter coragem de atirar no inimigo. Agora, se nós vamos cheio de uma farda da tropa, pintada a cara, uma faixa do Rambo na cabeça, talvez a gente tenha mais facilidade de atirar em alguém. Então, você tem que estar preparado para o seu dia. Então, a pergunta que eu quero fazer as pessoas refletirem é justamente isso. Qual a imagem que você se prepara para ir para o trabalho? Qual a imagem que você se prepara para ir no cinema? Qual a imagem que você se prepara para o dia a dia? Qual a imagem que você prepara para ir na casa da sogra? Qual a imagem que você se prepara para um almoço, para um jantar romântico ou não? Qual é a imagem? Você está criando uma imagem de força ou uma imagem de sedução? Porque as mulheres, equivocadamente, às vezes se arrumam para ficarem bonitas e elas acabam ficando atraentes. São duas coisas diferentes. Né? Às vezes você acha que está passando uma imagem de força e empoderamento, mas você está criando uma imagem de sedução. E isso pode atrapalhar você nos seus negócios, na vida pessoal e assim sucessivamente. Muito bem. Uma mensagem final que queira deixar, Roberto? Bom,
A mensagem final que eu digo é: acredite em você sempre. Você é muito mais do que pensa que é. As pessoas têm os superpoderes. Isso tem que trabalhar ela própria e descobrir essas suas habilidades. E que as pessoas não precisam de ninguém para validá-las. Ninguém precisa te validar. Ninguém precisa dizer que você é isso, que você é aquilo. É você que tem que se sentir como. Isso é fundamental. Então, a minha mensagem é para que você se sinta como. E eu acho que isso é fundamental. Você não precisa de ninguém dizer para você: olha, você está bonito, você é feio, você é gordo, você é capaz, você é incapaz. Você sabe. E eu vou mais longe ainda. A Isabel e a sua audiência e a minha audiência. Todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, seja o problema que ele tenha, ele já sabe a solução. Ele já sabe, ele tem a solução. Ele não precisa de ninguém para dizer o que é certo ou errado. Ele sabe da solução. O que falta é coragem para tomar atitude e colocar em ação. E a imagem vai ajudar bastante a pessoa a tomar essa decisão e pôr em ação tudo aquilo que ela deseja. Muito bom. Eu confirmo. Aliás, nós só estamos tendo esse encontro no seu tão famoso podcast porque a Ana passou pela consultoria, né? E teve essa vivência, porque a consultoria é uma experiência, é uma vivência, né? E é uma coisa tão forte que quando eu falo agora, você chegou a morder a boca, né? Então, quando você mordeu a boca, você teve uma intuição sobre aquilo que eu disse, porque a boca é a nossa parte intuitiva, né? Então, isso é fantástico. O autoconhecimento nos liberta. Eu acho que essa é uma palavra, uma frase que vou até anotar. O autoconhecimento nos liberta. Né? Sim, sem dúvida. Muito obrigada, Roberto, por estar aqui hoje, por contribuir para mais este episódio das Emoções em Podcast. Para quem não conhecia o visagismo, como eu não conhecia, ficou a saber mais ou menos o que é, depois vai poder explorar. Eu vou deixar os links do Roberto, do LinkedIn, do Instagram, para entretanto, pronto, o canal do Instagram é realmente o canal que o Roberto utiliza mais, embora também tenha canal do YouTube, mas entretanto, quem quiser acompanhar melhor o trabalho do Roberto, acho que vai gostar de ver os vários vídeos que ele tem, do antes e do depois, a avaliação que é feita. Eu passei pela experiência e gostei muito. E para todos os que nos estão a ver aqui também hoje, desejo-vos a continuação de uma boa semana e encontramos-nos na próxima semana para mais um episódio de Emoções em Podcast, onde vamos falar sobre a fome emocional, com uma nutricionista que fala muito sobre este tema. Por isso, acho que também vão gostar. Não percam, segunda-feira, às 20h30.